Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Prosseguimos hoje com a série A Voz dos Ouvidores, para lembrar os 25 anos desta instituição fundamental que apenas um grande veículo nacional, a Folha de São Paulo, e apenas um jornal regional, o Povo de Fortaleza, têm a coragem de manter, dar visibilidade e prestigiar. O defensor do leitor, o ombudsman. Ao juntar, comparar e confrontar os depoimentos de 2 dos 11 ouvidores da Folha, atendemos a 2 obrigações indelegáveis. A primeira, oferecer uma visão multifacetada e viva da nossa imprensa no último quarto de século. Em segundo lugar, mostramos à sociedade brasileira que o ouvidor não é um bicho-papão, não é um censor, agente controlador da liberdade de expressão, muito menos um subversivo, um anarquista marginal. Ao contrário, é um profissional pago para ser livre e, nesta condição, estimular a excelência jornalística, buscar o pluralismo, a diversidade e a convivência democrática. Na edição de hoje estão lado a lado a primeira ouvidora e terceira mandatária, Júnia Nogueira de Sá, e Carlos Eduardo Lins da Silva, o 10º ouvidor. De 1993, saltamos para 2008, do século XX para o XXI. E com essas 2 vozes, queremos mostrar os benefícios de ouvir e dar voz aos leitores. Júnia Nogueira de Sá, você tem menina ainda, não é? Mas você tem um mérito de ter sido a primeira mulher a ser escolhida como ouvidora, não é? E, inclusive, a Folha de São Paulo se encantou tanto com isso que deu, no dia que você começava, né? Foi uma submanchete do jornal anunciando... Mulher é a terceira ombudsman da Folha. Exatamente. E eu perdi uma grande oportunidade de criticar o jornal por conta disso. Pois é, porque não tem que estabelecer a diferença de gênero. De gênero, exato. Seria a mesma coisa que, sei lá, começar a qualificar o mais alto, o mais baixo. Mas como é que foi, isso que é importante, como é que foi a reação da redação e também dos leitores, né, ou das leitoras, com a sua indicação? Porque o primeiro foi o Caio Túlio, logo depois veio o Mário Vitor, né? E você é a terceira. E qual foi a reação? Uma mulher, porque estamos falando de 93, não estamos falando de 2013, nem 14. Eu tinha 30 e poucos anos de idade. Eu acho que a redação esperava que eu fosse mais leve, que eu tratasse... O Caio tinha sido um ombudsman muito contundente, tinha inaugurado o cargo... com chicote. Com chicote. O Mário tinha feito algumas críticas bastante pertinentes e pesadas à Folha, que o concorrente da Folha, o Estadão, na época usou. A Folha resolveu turbinar a sua tiragem com brindes para o leitor, enciclopédias, fascículos colecionáveis, e o Mário foi muito crítico a essa revestização do jornal e a essa atração do leitor, menos pelo conteúdo e mais pelo benefício, pelo brinde, pelo acessório. E aí, quando eu cheguei ali, eu acho que a redação esperava que eu fosse aliviar um pouco, né, ter aquela coisa mais tranquila. E eu peguei a eleição do Fernando Henrique, a primeira eleição dele contra o Lula perdeu a eleição. E durante meses ali a minha batalha com a Folha foi no sentido de fazer o jornal ver que existia uma Fernando Henriquização do jornal, da cobertura, né? Matérias que eram publicadas, reportagens lado a lado, produzidas por equipes do mesmo tamanho, em lugares diferentes do Brasil, cobrindo a campanha eleitoral, eram absolutamente diferentes. O peso delas era no título, a legenda, a escolha da foto, foi uma batalha. Carlos Eduardo Lins da Silva, você está nesse programa por várias razões, mas sendo o ombudsman da Folha, você também foi, digamos, colega, você assistiu o mandato, acompanhou o mandato da Júnia, não é? Depois você foi, 15 anos depois você foi
foi ombudsman também. Mas como é que foi, primeiro, a reação que você sentiu na redação a uma mulher nesse cargo exponencial, né? Bom, eu não estava na redação na época, eu estava nos Estados Unidos. Sim, mas estava correspondente, né? Como correspondente da Folha nos Estados Unidos. Então eu não vivi o ambiente da redação naquele momento. É claro que eu podia ter recebido algumas repercussões, mas não tenho lembrança de nada significativo. Não me lembro de ninguém ter me escrito. Na época ainda os e-mails estavam mal começando, né? Ou telefonado, dizendo, olha, uma mulher é ombudsman agora. Né? Não me lembro disso. E acho que a reação, até onde eu posso me lembrar e medir, foi natural, dada a excelência da qualidade de jornalista que a Júnia é. Então, acho que não me parece que tenha pesado o fato de ela ser mulher na avaliação que os colegas de redação fizeram do desempenho e da indicação dela primeiro e do desempenho depois. Agora, da qualidade de um ombudsman a partir de 2008 até 2010, não é isso? Como é que foi essa... Você já tinha uma larga carreira dentro da Folha, dentro do jornalismo, professor, inclusive, no exterior, não é? Como é que você se sentiu com essa carga, né, nas costas? Olha, a coisa tem uma história antiga, né? Porque eu fui um dos que defendeu muito a criação do cargo de ombudsman na época que eu estava numa das secretarias de redação da Folha. Eu vinha de uma experiência de mestrado nos Estados Unidos, quando os ombudsmans começaram, nos anos 70, e eu defendia muito firmemente que a Folha devia inaugurar essa prática aqui no Brasil. E naquele ambiente de fermentação que foi o início do Projeto Folha, a ideia foi bem recebida e, como o Caio Túlio relata bastante bem no livro dele, o cargo foi criado, mas não se encontrou ocupante. E durante alguns anos, 2 ou 3 anos, havia uma sala na Folha com a placa Ombudsman e a sala não era ocupada porque todos os convidados recusavam a oferta. E mais tarde, depois que o Caio foi ombudsman e quando eu já estava nos Estados Unidos, o cargo me foi oferecido pelo menos 2 vezes. Eu acho que foram 3, mas eu acho que foram pelo menos 2 certamente. E eu recusei. Quando eu fui convidado novamente em 2008, eu voltei a recusar num primeiro momento. Mas a direção de redação da Folha fez um apelo bastante forte para que eu aceitasse daquela vez e eu acabei aceitando. Portanto, quando eu ocupei a posição que eu ajudei a criar, eu senti o tamanho do peso, como você está dizendo. Não é nada fácil ser ombudsman. E, de fato, você tem que estar preparado para os embates que não são pequenos. E Júnior, pegando o gancho aqui do Carlos Eduardo, quais são os embates? Em que nível? Com a direção, com os colegas do comando da redação, com o clero, com o baixo clero? E com a concorrência. Né? Com a concorrência, com os leitores? Com os leitores. Eu te diria, Diniz, que acho que a convivência mais tranquila, pelo menos na minha experiência, foi com os leitores. Eu tive colaboração de muita gente que escrevia regularmente, telefonava regularmente e que se autodenominava e operava como colaborador do ombudsman. Né? O leitor gosta do ombudsman, ele claro, tem ali... É o defensor do leitor. E ele reconhece isso no ombudsman, então não há embate com o leitor. É claro que um ou outro ali acontece, mas com a redação a convivência é mais tumultuada e na minha época, tanto quanto na época do Mário e do Caio, a convivência com a concorrência foi bastante complicada. Eu cheguei a receber ataques pessoais de jornalistas e de veículos da concorrência, como os 2 anteriores receberam também, e alguns posteriores. Mas por quê? Porque
Por conta de críticas que eram feitas, principalmente na coluna do domingo. Na minha época, a coluna diária ainda não tinha acesso público, né? Ela circulava só dentro da redação, mas ela vazava para a concorrência. Um ou outro jornalista da redação acabava vazando aquele documento para os jornais concorrentes. E no domingo você faz a crítica da imprensa, da mídia, você não fazia a crítica da Folha de São Paulo, né? Como até hoje os ombudsman da Folha mantém essa prática. E aí a concorrência era mais pesada, hoje em dia a imprensa escrita está focada na internet, a concorrência dela é na internet. Naquela época a concorrência era entre nós, era dentro de casa a concorrência. Então eram ataques bastante pesados, assim, qualquer escorregão seu podia virar uma arma da concorrência ou podia virar uma munição contra você mesmo, né? Nós enfrentamos isso várias vezes. Carlos Eduardo, posso falar uma coisa em relação claro, a isso? Deve. A minha experiência é um pouco diferente da Júnia, eu acho que porque o mundo mudou tanto nesses 15 anos. Eu não tive nenhum problema sério com a redação, muito menos com a direção do jornal. Os meus grandes problemas foram não com os leitores, mas com a claque que se formou com a internet, os blogs e aquilo tudo que a gente hoje tem como um dado da realidade, mas que não existia no tempo da Júnia, que se organizaram e estão organizados para uma militância combativa, ostensiva, agressiva contra determinados veículos, entre eles a Folha, e nessa medida contra o ombudsman, que eles acham sempre que é leniente, que é parcial, que é condescendente e assim por diante. Então, o meu grande problema foram esses grupos organizados na internet. Agora, por outro lado, eu não tive nenhum problema com a concorrência, porque talvez eu, diferentemente dos outros colegas, eu nunca tratei de outro veículo que não a Folha. Esse foi um dos meus paradigmas como ombudsman. Eu achava que eu era ombudsman da Folha. O que os outros veículos fizessem não me dizia respeito. Não sei se essa prática é correta ou não, mas foi assim que eu resolvi agir. Como diz a Júnia, o Caio, o Mário, ela própria, e acho que quase todos os outros, não. Criticavam também problemas que ocorriam em outros veículos ou na imprensa de um modo geral. Eu peguei vários aspectos da imprensa de um modo geral, mas nunca citei nenhum outro veículo que não a Folha. Eu peguei só pegando esse gancho do caso, eu peguei um caso que era um caso da imprensa. Ele ultrapassava em muito a fronteira da Folha de São Paulo, que foi a escola base. Aquela denúncia de que havia... Depois o Carlos Eduardo pegou a Isabela. A Isabela. Então, mas aí eu resolvi tratar da imprensa toda, né? Claro. Essa foi uma das ocasiões em que, por exemplo, eu sofri bastante com a concorrência. Agora, sempre trazendo para o telespectador, levando ele na máquina do tempo, né? 93, 94, foi assim, a imprensa tinha acabado de derrubar o Collor de Mello, né? E estava numa fase delirante, né? Quer dizer, os truques de marketing, esses colecionáveis que você mencionou, né? Enciclopédias e sei lá o que tinha. Muita gente comprava a Folha aos domingos, jogava fora o jornal e ficava com o brinde, e depois colecionava, e o jornal até facilitava a encadernação, quer dizer, o jornal se secundarizou, não é? Qual foi a sua reação perante isso? Quando eu cheguei... Já estava implantada? Essa coisa já estava implantada, o Mário tinha discutido muito essa questão e ela já tinha entrado numa fase de desmonte. O jornal já tinha se dado conta de que você atraía um leitor que não era fiel, um leitor que não era seu, né, que vinha para o jornal por conta do brinde. O custo das edições do domingo era um custo monumental, né? Papel custa muito dinheiro, os brindes custavam muito dinheiro, e aquela equação começou a sofrer ali uma crise, né? Então, isso já não acontecia mais. Eu peguei alguns casos bastante
simbólicos, como da escola base, e a eleição. A imprensa era a primeira eleição da imprensa que tinha derrubado um presidente. Tinha ali o candidato operário do ABC, o sindicalista do ABC e o professor da USP. Foi uma eleição bastante... simbólica. Simbólica, bastante concorrida. Esse foi o principal... Eu passei um ano lidando com isso. Essa eleição para o ombudsman durou um ano. Claro. Carlos Eduardo, quando você assumiu em 2008, você pegou, digamos, o reverso daquilo que a gente chamaria a bolha dos brindes, não é? Porque os jornais a Folha vendia 700 mil exemplares aos domingos, não é? Aí ela se reequipou, não é? Ela fez investimentos em máquinas, não é? Em equipamentos industriais, né? Mas quando você chegou em 2008, as tiragens já estavam mais ou menos, tinham caído, em função de um novo ator, que é a internet, não é? Como é que foi essa sua entrada em 2008? Era uma situação nova, né? Não chegava a ser nova porque esse processo começou... Fora daqui. No final dos anos 90, fora daqui, e aqui eu acho que no início do século XXI. Então não era nova, mas era certamente muito diferente da anterior, em que esse novo ator, como você chamou, a internet, estava já roubando grande parte do leitorado da Folha, não é? E dos outros jornais todos, não só da Folha. Portanto, era um momento em que eu era ombudsman do jornal impresso, eu não era ombudsman da edição eletrônica, que eu acho que ainda nem existia, e muito menos do UOL, que até no período em que eu fui ombudsman chegou a ter o seu próprio ombudsman. O UOL e o IG tiveram ombudsmans durante alguns anos. Então eu me limitava ao universo do jornal impresso, os leitores do jornal impresso e o produto impresso apenas, que era uma coisa reduzida em relação ao que tinha sido antes, não só na fase magnífica do início dos anos 90, mas até nos meados dos anos 90, mas até no período do Caio. Eu acho que a circulação paga da Folha impressa era maior do que no momento em que eu assumi o cargo. Vamos fazer uma brevíssima pausa e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta com mais uma entrevista da série A Voz dos Ouvidores, com os ombudsmen e defensores dos leitores da Folha de São Paulo. Nesta edição, conversamos com o jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva e Júnia Nogueira de Sá. Júnia, quando você começou como ombudsman, a internet era apenas uma máquina de escrever inteligente, né? Quer dizer, ainda não se usava, né? A própria Folha ainda não tinha embarcado na sua primeira experiência, que foi o UOL, que é de 95, se não me engano, 96. Mas como é que foi a reação a essa nova tecnologia? Olha, começou a mudar a maneira como o leitor se comunicava com o ombudsman, que até então era por meio de carta. De repente, a gente começou a ter uma possibilidade de receber e-mail do leitor. Isso, de um dia para o outro, inundou o meu escritório ali de correspondência, né? Porque eu dependia do correio e, de repente, você ter a possibilidade de ter esse contato direto com o leitor multiplicou. Telefonema você consegue atender quantos por dia? Meia dúzia, 8, 10 numa emergência. Cartas, eu recebia 100, 200 por dia. De repente isso foi para a conta dos milhares, né? E depois tem um dado, não sei se eu devo lembrar, mas o fato de você ser mulher, ocupando uma posição de mando, atraiu muitos admiradores e cantadas. Acontece. A Folha publicou uma foto, era uma foto muito bem feita, muito bonita, de um fotógrafo chamado Juan Esteves. E essa foto me rendeu alguns problemas.
isso acontece. E Carlos Eduardo, agora você chegou com a internet já instalada, já uma ferramenta decisiva, não é? E os jornalistas já um pouco acomodados com essa ferramenta, né? Como é que foi? Não sei se acomodados é o termo. Quer dizer, quando eu peguei o cargo, eu estava fora de redação já fazia algum tempo. Então, essa era uma dificuldade adicional para mim, né? Ao contrário, eu acho, de todos os outros ombudsmans da Folha que vieram diretamente da redação. Eu já estava fora da redação, fazia da redação da Folha há quase 10 anos, 8, 9 anos, e de redação há uns 6 anos, que da Folha eu fui para o Valor, né? Então, eu não sei dizer se era uma questão de estar acomodado ou não estar acomodado, mas eu sentia que era uma redação muito, digamos, afogada, né? A minha impressão era de que as condições de trabalho eram muito mais duras naquele período em que eu era ombudsman do que tinham sido no tempo em que eu estava na redação. Eu acho que deve ter diminuído muito o número de jornalistas, aumentado a carga de trabalho, e o jornal estava tentando se adaptar a essa questão na internet. Um dos pontos que eu fui muito persistente no meu período como ombudsman foi a defesa da tese de que o jornal impresso tinha que se diferenciar do que os jornais eletrônicos diziam. E eu era completamente adversário de manchetes como quando o Michael Jackson morreu, a manchete do jornal do dia seguinte, 24 horas depois de o mundo inteiro ter tido conhecimento da morte do Michael Jackson, a manchete ter sido Michael Jackson morreu, morre Michael Jackson, coisa que vale. Assim como os jogos de futebol e assim por diante. Então, essa relação entre o jornal impresso e os jornais eletrônicos foi um dos pontos polêmicos que eu enfrentei e que eu acho que, de alguma forma, sem querer parecer cabotino, talvez eu tenha ajudado a reverter. Não, nem tanto. Eu acho que eu tenho ajudado a fazer com que se cristalizasse em alguns setores da redação que já tinham essa opinião a necessidade de se diferenciar com assuntos que não aconteceram na véspera, que eu acho que é hoje uma coisa que a Folha está fazendo relativamente bem. É frequente a manchete da Folha não ser uma notícia de algo que aconteceu na véspera, ser o produto de uma reportagem especial, ser um ângulo diferente, uma coisa que surpreende o leitor, porque o leitor não era mais surpreendido, porque ele já sabia tudo que estava na primeira página do jornal, né? Isso cria uma nova atitude, não é? Mas isso também permite muita derrapagem. Sem dúvida, mas são os riscos do aprendizado, né? Eu prefiro 1000 vezes uma derrapagem na tentativa de não se repetir do que uma coisa certa que é chover no molhado, que todo mundo já sabia. Você não teve esse problema? Não, porque a gente estava engatinhando nessa coisa, né, da internet. O máximo que a gente podia almejar era transmitir uma matéria num tempo muito mais curto do que a gente vinha fazendo. A internet estava engatinhando ainda nesse tempo. Essa discussão não existia. Agora, foi, sem dúvida nenhuma, a melhor experiência que eu tive. O que eu aprendi sentada naquela cadeira, ouvindo o leitor, dizer para você como ele recebe, entende, compreende, utiliza aquilo que você preparou para ele, aquilo que você foi na rua buscar, escolheu, a edição que você fez, como aquilo impacta a vida do leitor, é o maior aprendizado que eu tive. Eu cheguei a propor uma vez, um pouco de brincadeira, um pouco me levando a sério, para o diretor de redação, que na época já era o Otávio Frias Filho, que deixasse cada repórter do jornal passar uma semana estagiando junto com o ombudsman. Porque quando você vê o leitor, quando o leitor se transforma numa pessoa real na sua frente e diz para você o que é que aquilo resulta na vida dele, o seu trabalho resulta na vida dele, modifica a maneira como você faz jornalismo. Eu, quando voltei para a redação, eu voltei outra pessoa. Depois disso, tive uma experiência como repórter da Folha, tive uma experiência de editora e aquilo transformou a minha atuação como jornalista. Carlos Eduardo, você acha que no trabalho, envolvido pelo trabalho, com a sua missão,
do dia ou da semana, o jornalista, absorvido por essa missão de fazer bem feito, escrever direito e tal, ele esquece o leitor? Acho que sim, acho que esquece completamente. Nessa não pequena jornada como jornalista que eu tenho, não curta jornada, eu me convenci de que o jornalista em geral escreve em primeiro lugar para si mesmo e em segundo lugar para os colegas. E o leitor talvez seja a terceira prioridade de quem está escrevendo em jornal, ou em televisão, ou em revista. Claro que isso é uma generalização, como toda generalização. Sim, claro. É estúpida, mas eu acho que, em geral, a primeira preocupação é consigo mesmo e a segunda com os colegas, e só depois é que vem o leitor. Pois é. E isso é uma coisa que talvez a internet tenha captado melhor, porque o leitor está ali interagindo, não é? Não sei. É? Não sei, porque a interação do leitor, do chamado leitor, porque eu como ombudsman aprendi a diferenciar o leitor daquele que escreve na internet, que eu acho que não são a mesma coisa, são muito diferentes, e eu acho que é uma minoria reduzidíssima em termos estatísticos esses que escrevem. E eu acho que esses que escrevem, também numa outra generalização estúpida, em geral, são tão sectários, são tão hostis, que eu acho que uma pessoa sã deixa de ler aquilo. Foi o que eu fiz a partir do segundo ou terceiro mês como ombudsman. Eu simplesmente resolvi, eu não vou ler mais nada disso. Eu só li o que me mandavam para mim, isso eu lia todos os e-mails, eu nunca deixei de atender e responder individualmente a cada leitor ou pseudo-leitor que se dirigiu a mim. Mas blogs, essas coisas de comentários, eu deixei totalmente de ler, nunca mais li. Júnior, é certo que na sua época ainda essa selvageria, essas tribos ainda não estavam armadas e nem funcionavam. Mas como é que você vê hoje esse... Olha, elas tinham mais trabalho. Eu vou te contar um caso que é sintomático dessa selvageria. Um dia, a secretária que abria todas as cartas, todas eram abertas, todas eram lidas, todas eram respondidas. Ela me chamou, começou a gritar na antessala do ombudsman, vem aqui, vem aqui. Eu cheguei ali, ela estava com um pacote, uma carta, um envelope que ela abriu em cima da mesa dela. Dentro tinha uma porção de papel higiênico enrolado, um papel higiênico que tinha sido utilizado, tinha fezes ali, aquilo cheirava muito mal, e junto uma carta para uma colunista da Folha, na época a jornalista Bárbara Gância. Hoje é muito mais fácil fazer isso. Essa pessoa teve uma trabalheira para colocar essa carta no correio, que hoje você abre a internet na sua casa e em 2 segundos você está fazendo você manda o mesmo papel higiênico usado no formato eletrônico, né? A virulência é a mesma. O que você teve com a internet é a proliferação ao infinito dessas possibilidades, né? E como diz o Caio, acho que o nosso papel hoje é saber separar... O Carlos, desculpa, você saber separar o que tem ali de realidade e o que tem de militância, o que tem de loucura coletiva, né? Estatisticamente, sim, é uma pequena parcela do que circula, né, por aí, que está gritando na internet. A gente tem que ter esse bom senso de saber separar. Agora, retomando aí a função do ombudsman, tem uma... Já virou folclore, não é? De que o ombudsman, quer dizer, os leitores ou os círculos próximos, não é? Os profissionais e tal, que o ombudsman, o último ombudsman sempre é muito light. É mais light do que o anterior. Como é que você vê isso? Eu sempre tenho acompanhado os ombudsman e vejo que o que está no cargo, essa turba, né, os militantes ali, anti-ombudsman, acham sempre que o que está no cargo está comprado. O que está no cargo está fazendo o serviço para a Folha. O que está no cargo é bonzinho com a Folha e com os jornalistas da Folha. E o anterior era muito melhor, né? Então, a cada 2, 3 anos, dependendo do tamanho do mandato, você muda essa opinião, né? Carlos Eduardo, como é que você vê essa nostalgia? Acho que isso é meio natural do ser humano, né? Você se acostuma com uma pessoa e quando troca, acho que sempre tem um certo trauma. E aí alguns leitores, alguns públicos sentem saudade do anterior, mas isso passa e se transfere para o seguinte.
Isso não me preocupa muito, não. Quer dizer, esse encadeamento é natural, Eu né? acho que é. Sobretudo num jornal que está há um quarto de século investindo nessa sucessão, não é? Nesse circuito. Agora, tem um dado que eu acho extremamente importante para nós tocarmos, é que esses, na realidade, são 11 ombudsmans e 12 mandatos, porque teve um ombudsman que fez 2 vezes, e nós vamos vê-lo aqui brevemente. Mas por que a maioria dos ombudsmans não continuaram? Quer dizer, é o máximo da profissão você chegar e julgar o jornal, avaliar o jornal, empurrar o jornal para certos caminhos. E por que chegando a essa posição, a imprensa não sabe aproveitar esses profissionais? Ou são os profissionais que estão tão desgastados com essa carga que não querem mais? Como é que vocês explicam isso, os dois? Júnior? Acho que cada caso é um caso, né? No meu caso específico, eu escolhi seguir uma carreira em comunicação corporativa, né? Que era uma carreira bastante bem remunerada, com possibilidades mais amplas do que as da imprensa, que vive hoje, não só no Brasil, mas como no mundo todo, uma grande crise, né? E essa crise, ela se reflete nas condições de trabalho. Não é só a questão do salário, é a condição de trabalho. Quando você é editor, quando você comanda uma redação, você gostaria de ter, você quer ter condição de oferecer para a sua equipe, de fazer com que a sua equipe produza o máximo possível, e isso custa muito dinheiro. Então, essa crise dos veículos todos, ampliada pela existência da internet, pelo advento da internet, ela acaba esvaziando as redações, né? No meu caso específico, foi como eu disse, uma decisão consciente. Agora, é muito triste que você veja tanta experiência, né, fora das redações. Como você disse, o ombudsman, em um determinado momento, é o crítico do jornal, portanto, supostamente é uma pessoa que tem capacidade técnica, intelectual de fazer aquele trabalho e de formar equipes, né? Formar pessoas, formar jornalistas que venham vindo nesse caminho. É bastante importante isso. Infelizmente, não é o que tem acontecido. Pois é. Como é que você vê isso? Eu acho o seguinte, Diniz, o perfil do ombudsman, para mim, o perfil ideal do ombudsman, e isso é uma tese discutível, é uma pessoa com bastante experiência. Eu acho que o melhor ombudsman será aquele em potencial que tenha vivido bastante nas redações, que tenha conhecido muito como é que funciona aquilo, para ele poder entender o processo e explicar o processo para o leitor, que eu acho que essa é uma das tarefas do ombudsman. O que tem que fazer o ombudsman? Eu acho que ele tem que ser o alter ego do jornal, ele tem que explicar os erros para o leitor, ele tem que defender o interesse do leitor junto ao jornal, ele tem que intermediar as batalhas entre leitores e grupos de leitores e o jornal, e ele tem que ser a autoridade moral para os jornalistas da redação. Para poder fazer tudo isso, eu acho que ele tem que ter experiência. Portanto, se a pessoa, quando assume o cargo, já tem uma experiência acumulada muito grande, acho difícil mesmo ele voltar depois para a redação. Eu acho que é um erro colocar pessoas muito jovens como ombudsmans. Não que elas não possam ser bons ombudsmans ou boas ombudsmans, porque nós vimos pessoas jovens serem excelentes ombudsmans, mas porque eu acho que é difícil. E você sabe que é difícil porque você é o precursor do ombudsman, não é? Não era diferentes. Situação diferente, mas era precursor. E você sabe como isso cria arestas, como cria dificuldades, como depois retornar deve ser complicado, né? Eu não tive que passar por isso e acho bom que tenha sido assim. Eu acabei retornando para a redação. Eu tive um período dentro da redação bastante interessante, né? Como eu disse, com uma outra visão do que seja o leitor. Eu me lembro que a primeira matéria que eu fiz, depois que eu voltei para a redação, eu tinha que checar um dado específico
Quantas vezes é possível um raio atingir uma pessoa numa situação XYZ, comparar isso com a queda de um avião? Eu chequei isso com uma obsessão que só um ombudsman teria. Eu me sentia tão responsável por aquele dado como jamais eu tinha me sentido na vida. Gostaria de ter permanecido na redação. Eu gosto de ser repórter. Assim, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é ser repórter. Mas, no meu caso específico e outros que eu conheço, a questão é realmente a crise que a imprensa vive. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje prossegue na série A Voz dos Ouvidores, ouvindo aqueles que ocupam a função de ombudsman da Folha de São Paulo. E agora, Júnior e Carlos Eduardo, temos aí um problema pela frente, que é um problema, eu chamaria de problema político, não é? Por que a imprensa é tão resistente a essa ideia de ombudsman? Quer dizer, a ideia do ombudsman é uma das ideias que existem para promover um pluralismo dentro da redação, uma convivência das diversidades. E por que é tão difícil que outros jornais façam a mesma coisa? Olha, eu tendo a achar, Diniz, que essa instituição foi trazida para cá pela Folha de São Paulo e virou uma marca da Folha de São Paulo num momento em que a concorrência entre os jornais era muito acirrada. E exatamente para não dar o braço a torcer, para não dizer, Folha de São Paulo, você tem razão, isto é uma boa providência, né, para desenvolver a excelência do jornalismo, dos nossos jornalistas, a nossa convivência com o leitor, só para não dar o braço a torcer, essa coisa acabou não vingando no restante da imprensa, né? Essa é a impressão que eu tenho daquele momento em que a coisa surgiu, né? A história do ombudsman impediu que ele proliferasse no Brasil, dentro da imprensa. Porque você vê nas empresas, nas instituições, está cheio de ouvidor. A grande referência é o ombudsman da Folha, mas ele só existe na Folha. Carlos Eduardo, eu acho que é uma coisa mais geral do que só brasileira, Júnior, porque não prosperou em lugar nenhum do mundo. Se você vê onde surgiu o ombudsman de imprensa, nos Estados Unidos, no meados dos anos 70, num pequeno jornal do interior, só se tornou notável quando o Washington Post adotou o cargo, mas dos grandes jornais americanos, só o Washington Post adotou, até o New York Times ter a grande crise do começo do século XXI, uma crise de credibilidade terrível, com vários casos de matérias inventadas, os problemas da cobertura do Iraque. Foi aí que o New York Times resolveu fazer uma comissão independente para ver como recuperar a credibilidade, e essa comissão independente resolveu que devia se instituir o cargo, que sintomaticamente não se chama de ombudsman, chama de editor público lá, né? Sim. Eu acho que esse é um problema mais cultural. Eu acho que nós, jornalistas, somos uma tribo que tem na arrogância e na autossuficiência uma das suas marcas mais fortes. E nós não gostamos de ouvir crítica. E eu acho que é por isso que os jornalistas e os jornais, em geral, não gostam da instituição ombudsman. Em nenhum lugar do mundo o ombudsman é disseminado. Tem em vários países, em alguns jornais, mas em nenhum lugar do mundo, pela minha lembrança, pela minha experiência, a maioria dos jornais importantes tem o cargo. Em geral, são dois, são três no máximo, que tem essa função de ouvidor. Mas não sei, posso estar totalmente enganado. Não, eu acho que as coisas não sobrepõem. Exatamente, isso que eu ia dizer agora. Uma coisa não substitui a outra, acho que elas se complementam. Mas será que não é o problema do nome? Por exemplo, na Espanha, o defensor do leitor, defensor da leitor, né? É um nome muito simpático. Pois mas onde tem na Espanha? No El País. Sim, e onde mais? Só, eu acho que só. Então, isso que eu estou falando. Em todos os países onde esse cargo, com qualquer nome que se queira dar,
Em todos os países em que ele existe, em geral ele é circunscrito a um jornal importante e outros menores. Mas os outros jornais importantes da Espanha não adotaram também, só o El País. Você tem toda a razão. E no caso brasileiro você teve ainda essa questão de ser uma marca da Folha, né? Como outras coisas são uma marca da Folha e acabaram não acontecendo. Pois é, mas isso é um traço negativo para a instituição jornalística como um todo. Sem dúvida. Porque aí não é a Folha que patenteou, isso é uma instituição que existe na Escandinávia desde o início do século XIX e que foi sendo modernizada aos poucos, né? Mas eu acho que essa resistência a outras formas porque, no fundo, o ombudsman é uma ferramenta da autorregulação. Não é? É uma das ferramentas, é uma experiência de autorregulação. E está funcionando na Folha há 25 anos. Por que não pode funcionar no Estadão, no Globo, ou na Zero Hora, ou em outros grandes jornais? Não há por que não. A não ser, eu acho, essa resistência cultural mesmo. Política, não? Talvez política também, mas eu acho que mais do que política, cultural. Porque o que me parece, aí eu não quero fazer muita doutrina, porque aí a gente foge da experiência de vocês, mas tem a ver também com o fim da ditadura, não é? A Folha ainda tentou, durante a distensão, aproveitar a distensão, abrir, permitiu o Jornal dos Jornais. Os outros jornais se fecharam muito, não é? E não houve uma abertura na imprensa. É verdade. Não é? Porque a coisa seguiu-se, né? E aí, de repente, tem uma democracia ou uma eleição indireta, legitimada, não é? Com a escolha do Tancredo, a tragédia da morte dele, e pronto, aí a imprensa ela não viveu, eu acho, que a abertura, não é? E eu acho que o ombudsman, outras coisas que se possa criar, de tornar, dar mais credibilidade ao trabalho jornalístico, não. Você tem razão que no Brasil é pior do que em outros países. Por exemplo, recentemente a Associação Nacional dos Jornais fez uma série de recomendações para se caminhar na direção da autorregulação. Entre elas, publicação de correção de erros, cessão de cartas de leitores. E a maioria absoluta dos jornais brasileiros não faz nem isso, nem corrige erros, nem tem espaço para os leitores se manifestar. Quer dizer, realmente no Brasil a coisa é pior do que nos outros países do mundo, talvez. Pois é, e esse... Agora não é só a Folha, quer dizer, tem um jornal, O Povo, não é? De Fortaleza, é um belo jornal regional, importante, não é? A Júnia esteve lá e conheceu a Dizia Sá, primeiro ombudsman. Como é o nome dela? A Dizia Sá. A Dizia Sá, exatamente. Que ela foi a primeira ombudsman do jornal, quer dizer, você foi a terceira, ela foi a primeira e ficou muito tempo. Muito lá, tempo. não é? Quer dizer, é possível, a coisa e ninguém diz que o povo criou, patenteou, não é? Simplesmente não querem adotar um símile, porque existem variações, não é? O New York Times chamou de editor de qualidade. Não, o editor público. Público. Então, existem vários formatos, não é? O ouvidor da Folha, ele vem sofrendo ao longo desses 25 anos, vem sofrendo alterações. A correspondência interna era... Crítica diária. Como? A crítica diária era primeiro pública, depois deixou de ser pública. Tudo isso são... Mas a instituição continua, não é? E não colou, quer dizer... O Carlos colocou um ponto muito interessante, que é importante a gente voltar para ele. Os jornais e os jornalistas, de uma maneira geral, estou falando da imprensa, não só o jornal de papel, tem muita dificuldade de olhar para si, de dizer eu erro, né? Eu sou falível. Você tem casos recentes de questões de erros que podiam ter sido corrigidos de outra maneira, que
não é o caso de tratar aqui agora, mas a própria seção Erramos na Folha, né? A assunção dos erros diários do jornal ali até hoje é motivo de chacota entre os próprios jornalistas. Os jornalistas adoram quando Erramos erra. A gente devia ter... Eu não sei como é que foi a sua experiência, Júnia, mas uma das minhas grandes dificuldades com a redação era conseguir fazer com que erros fossem colocados na seção Erramos. Às vezes, um erro absolutamente indiscutível, tipo um número errado, levava 1 mês, 40 dias para a seção se dignar a publicar aquele erro, com o ombudsman cobrando diariamente. E ele era reportado ali de uma maneira envergonhada. Às vezes você precisava ler eufemística, você precisava ler nas entrelinhas para entender o que estava sendo corrigido. Exatamente. Então é uma questão também de cultura, né? As redações são absolutamente refratárias à ideia da autorregulação, infelizmente. Pois é, mas isso cria um problema sério com relação à coletividade, com relação à sociedade. E é você oferecer na bandeja, para quem quer censura, a mídia, a oportunidade de obter mais apoio público para a tese da censura. Porque se nós não nos autorregulamos e nós sabemos que erramos, quem é que vai regular os nossos erros? Se nós não queremos nós mesmos regular os nossos erros, alguém fará isso. Pois é. É por isso que essa foi uma das razões que levou o Observatório da Imprensa. Nós temos o dever, não é? De prestar atenção na data e de perceber que esses 25 anos de ouvidoria da Folha são importantes para ser comemorados, não apenas pela Folha, mas por aqueles que querem que a imprensa brasileira avance, melhore, não é? E esse eu acho que esse é um ponto crucial. Nós não estamos conseguindo buscar permanentemente a excelência. Na Copa do Mundo a gente... o negócio é futebol, festa, alegria. Então, aí comete-se uma série de erros e equívocos e falhas. E aí vamos para frente, né? Vamos sempre empurrando. Os colunistas não têm um editor responsável pelos colunistas e os jornais estão cada vez com mais colunas. Quer dizer, tudo isso distancia o jornal do seu público, né? E aí, quando há protestos e reclamações, a gente tem que compreender que está havendo alguma coisa com uma imprensa tão refratária, não é? A gente certamente está chegando num ponto importante de inflexão. Eu tenho um adolescente em casa e um pós-adolescente que não leem jornal. Não leem jornal. São meninos cultos, formados em bons colégios e que se informam por outras fontes. Nem o jornal eletrônico eles leem. Na alma deles há um distanciamento em relação a esse formato jornal que precisa ser recuperado. Pois é, mas mesmo o formato digital também não atende a... Não atende. Então alguma coisa está errada. Como é que você vê isso, cara? Eu vejo com muita tristeza e preocupação. E acho que, em grande parte, é isso que você e a Júnia acabaram de dizer. Quer dizer, essa falta de disposição para mudar, para refletir sobre os erros, para se corrigir, tende a criar esse afastamento mesmo e a intensificar esse afastamento. E isso é muito ruim para a democracia, eu acho. Porque os jornais, no seu formato impresso ou eletrônico, mas no seu formato de um veículo que recebe opiniões diversas e não só uma, não é? São fundamentais para a democracia. Claro. Senão nós vamos virar uma sociedade em que cada um só fala para os seus iguais. E quando falam com os que não são iguais é para ofender, é para agredir e para machucar. Aí é fragmentação, né? É a fragmentação quando o jornal, acho que foi criado para... abarcar. Né? Para abarcar, né? Daí a palavra comunicação vem de comunes, do latim, encontrar algo em comum. Mas chegamos ao final desta edição. Eu quero agradecer aos jornalistas, professores, Carlos Eduardo Lins da Silva e Júnia Nogueira de Sá, pelos esclarecimentos, esse acréscimo a essa série, A Voz dos Ouvidores. Lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio ou pela internet,
você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.